Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta aqui é a última da série de videoaulas sobre a política externa no Segundo Reinado, tá? Diplomacia e conflitos externos. Então, vimos os fatores, né, que não vou repetir mais uma vez, né? Vimos o papel importante desempenhado pela figura do Duque de Caxias, futuro Duque de Caxias, né, em todos esses eventos, né, sobretudo nos conflitos externos, né? Falamos sobre a questão Quist, né, a crise diplomática que levou ao rompimento das relações internacionais entre o Brasil e a Inglaterra, né? Vimos que eles só vão retomar relações em 1865, depois que a Guerra da Tríplice Aliança já havia começado. Vimos que os objetivos estratégicos permanentes do Brasil em relação à região do Prata eram basicamente três, que era o quê? A livre navegação dos rios da Bacia Platina, não permitir a existência de um governo hostil ao Brasil e impedir a reconstituição do vice-reinado do Rio do Prata, né? Então, esses eram os três objetivos estratégicos permanentes. E também, né, nós vimos que o Uruguai e a Argentina eram países instáveis politicamente, né, marcados por lutas políticas internas entre, no caso da Argentina, unitários e federalistas, no caso do Uruguai, blancos e colorados, e que o Paraguai era uma ditadura, né? Eram duas era uma república governada por ditadores que se sucediam, né? Vimos que o Gaspar França foi o primeiro, depois veio o Carlos Lopes e depois veio o Francisco Solano Lopes, que foi o último ditador do Paraguai antes e durante a Guerra da Tríplice Aliança. Ele que foi derrotado e, sabemos agora, morreu com uma lançada no baixo ventre, ok? Então, passamos por tudo isso, ok? Até que chegamos às intervenções brasileiras na região do Rio da Prata, certo? Então, falamos sobre a guerra contra Uribe, que era o presidente do Uruguai, sobre a guerra contra Rosas, que era o presidente da Argentina, que eram hostis ao Brasil, foram derrubados, né? E foram substituídos por governantes que eram favoráveis ao Brasil, tá? No caso aí o Frutuoso Rivera no Uruguai e o Justo José Urquiza na Argentina. Falamos sobre a guerra contra a Aguirre, que novamente se tratou de uma guerra contra um governo que era anti-brasileiro, né? Aguirre, presidente Aguirre, que foi substituído também por um presidente uruguaio que era favorável, amigável aos interesses brasileiros na região, Venâncio Flores, do Partido Colorado, que era um partido que representava os interesses dos grandes comerciantes da região de Montevideo, capital do Uruguai, certo? E começamos a falar sobre a Guerra da Tríplice Aliança, a invasão paraguaia, né, que foi uma reação à invasão brasileira ao Uruguai, né? O governo paraguaio era aliado ao governo uruguaio do Aguirre. Quando o Aguirre foi derrubado, isso foi encarado pelo Solano Lopes como uma agressão também ao Paraguai, e por isso ele vai reagir invadindo o Brasil e a Argentina. Com isso, ele conseguiu uma guerra contra três países ao mesmo tempo, né? Por isso que essa guerra, né, ficou conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, né, ou também Guerra do Paraguai. Vimos que o governo imperial vai, né, costurar a Tríplice Aliança, né, vai vencer, logo no começo da guerra, vai destruir a Marinha Paraguaia, tá? E ao longo do conflito, o Brasil sempre vai estar na ofensiva, né, junto com os aliados, sempre vai estar na ofensiva contra as tropas paraguaias. Embora o conflito tenha se arrastado por 5 longos anos, mas isso teve a ver muito com o desconhecimento que o Brasil tinha em relação ao Paraguai. O Paraguai era um país tão isolado, né, que não se conhecia muito do relevo, né, da hidrografia, né, das características físicas do Paraguai, não se conhecia muito por ser um país isolado bem no meio da América do Sul, né? Vimos aí os ataques racistas que a imprensa paraguaia fazia às tropas brasileiras, certo? Passamos também pela imagem que foi construída pela imprensa brasileira sobre Solano Lopes, lembrando que no Paraguai, enquanto que no Brasil Solano Lopes é visto como um tirano, meio louco, meio uma espécie de previsão do que seria Hitler no século XX, no Paraguai ele é um herói, né? Ele está enterrado no Panteão dos Heróis da Pátria, lá de Assunção, no Paraguai.
ok? E vimos o desenrolar do conflito, que foi marcado por basicamente 3 fases, né? A primeira, a agressão paraguaia, a segunda sendo a fase em que o Brasil tomou a iniciativa da guerra, venceu a maior parte das batalhas, só perdeu uma, a Batalha de Curupaiti, e a terceira fase da guerra, após a dezembrada, quando as tropas do Solano Lopes foram acossadas por 2 anos, até que Solano Lopes foi morto por uma lançada no baixo ventre aplicada por um cabo do exército apelidado de Chico Diabo, certo? E é isso aí, né? Vimos tudo isso até que nós chegamos aqui no saldo da guerra, tá? O que a Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, representou para o Brasil e para o regime imperial brasileiro? O que ela representou para o Segundo Reinado? Eu digo a vocês, antes de mais nada, eu falei para vocês que o Segundo Reinado foi marcado por prosperidade e estabilidade, prosperidade econômica e estabilidade política, certo? Sobretudo, né, nas décadas de 1850 e 1860. Pois bem, da Guerra da Tríplice Aliança para frente, teve início o declínio do Império, tá? Então, o Império vai fazer isso nas décadas de 1840, 50, 60, vai chegar nesse ponto, no ponto mais alto, e a partir da Guerra do Paraguai vai começar o movimento descendente, certo? Então, depois que vai acabar a Guerra da Tríplice Aliança, vão se passar 19 anos e dentro de 19 anos a monarquia vai acabar no Brasil. Tá? Então, esse é o grande saldo da Guerra da Tríplice Aliança. A Guerra da Tríplice Aliança foi o início do fim do Segundo Reinado, o início do fim da monarquia no Brasil. Tá? Então, vamos lá. A Guerra da Tríplice Aliança consumiu imensos recursos humanos e econômicos do Brasil. Morreu muita gente e o Brasil gastou muito dinheiro, pegou muito dinheiro emprestado para fazer frente aos paraguaios. Tá? O Brasil não era um produtor de armas, munições e equipamentos militares. Tá? Até balão o Brasil usou na Guerra da Tríplice Aliança, balão de observação. Foi uma das primeiras vezes na história em que isso aconteceu. Tá? Mas esse balão não era produzido pelo Brasil. Então, o Brasil teve que importar esse balão, teve que pegar dinheiro emprestado, que não tinha, para comprar esse balão, para comprar armas de fogo, para comprar munição, para comprar cavalo, para comprar barraca, tudo, quase tudo que o Brasil usou na guerra, o Brasil comprou, importando, certo? E claro que isso trouxe consequências a longo prazo para o Brasil. O Brasil se endividou. Tá? Porém, não tinha recursos financeiros suficientes, né? E por isso foi obrigado a pegar empréstimos com bancos ingleses. E isso, inclusive, apressou a reaproximação do governo inglês com o governo brasileiro. Por quê? Porque o governo inglês sabia que o Brasil ia precisar de empréstimo, né? E que isso seria favorável aos bancos ingleses. Então, foi muito mais uma iniciativa dos ingleses do que do Brasil, inclusive o reatamento das relações diplomáticas entre Inglaterra e Brasil. Tá? Além disso, o prolongamento desse conflito por 5 anos gerou muita insatisfação popular contra a monarquia, contra o governo, certo? E o mais importante de tudo, gente, os militares, especialmente os oficiais, inclusive de baixa patente, tenente, capitão, major, pessoal mais da base, né? Desenvolveu uma antipatia crescente em relação à monarquia, né, em relação à maneira como a política era conduzida pelos políticos do Império. Tá? E é muito importante porque eles vão viver 5 anos, entre Uruguai, Argentina e Paraguai, todos república. Eles vão enfrentar um país que alicerçava sua defesa militar no serviço militar obrigatório. Isso é uma coisa importante. E, sobretudo, eles vão observar o contraste de uma sociedade escravista com sociedades que não conheciam a escravidão há décadas, certo? E eles vão comparar o papel que os militares tinham na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, e vão ver que no Brasil os militares eles eram considerados cidadãos de segunda classe, ou pelo menos eles vão ver dessa forma. E tudo isso vai criar um ressentimento
entre esses militares, veteranos de guerra, quando eles vão retornar para casa. Eles vão levar esse ressentimento para casa. Tá? Esse ressentimento por comer comida ruim, comida estragada no campo de batalha, os sacrifícios que eles fizeram enquanto políticos do Império enriqueciam com corrupção por causa da guerra, né? A politicagem, né? Eles vão ver. Então, tudo isso vai criar um ressentimento dos oficiais do Exército Brasileiro com relação ao Império e à monarquia especificamente. Tá? Então, esse vai ser o mais profundo efeito, a mais profunda consequência da Guerra da Tríplice Aliança para o futuro político da monarquia e para o futuro político do Brasil também. Tá? Vai criar nos militares uma espécie de consciência de classe, né? Tipo assim, qual é a importância dos militares para o Brasil, qual é a importância das ações dos militares para o engrandecimento do Brasil. Então, eles vão, né, tomar uma consciência em relação a isso e eles vão passar a agir de uma maneira diferente da qual eles agiam antes do conflito. Tem um antes e depois da Guerra da Tríplice Aliança em relação a como os militares lidavam com a monarquia. Tá? Então, você pega, por exemplo, um cara como Caxias, ele era fiel até debaixo d'água à monarquia. Mas as gerações mais novas, sobretudo aqueles que eram jovens oficiais durante a Guerra da Tríplice Aliança, esses vão ver as coisas de uma maneira muito diferente, diferente do pessoal da geração do Caxias, ok? Então, a Guerra da Tríplice Aliança se arrastou por 5 longos anos e revelou a incompetência do Império para lidar com a complexidade de um conflito prolongado, né? Um conflito, uma guerra moderna, né? Aquelas guerras platinas comuns, por exemplo, invasão do Uruguai, invasão da Argentina, eram guerras que eram, né, arcaicas, né, vamos dizer assim, né? Tinha lá os caudilhos, né, convocavam lá suas tropas, né, formadas por peões, e eles iam lá e lutavam, né, de espada, não sei o quê. A Guerra do Paraguai foi uma guerra mais complexa, né, que envolvia dificuldade de abastecimento, né? O Paraguai era muito distante, questões de logística extremamente complexas que o Império não estava resolvendo, resolvia de maneira muito incompetente. Isso também foi observado pelos militares, ok? A Guerra da Tríplice Aliança resultou num processo de endividamento do Brasil com bancos ingleses. Né? Então está ali, ó, compara o orçamento do Império em 1864 com os gastos com a guerra entre 1864 e 1870, ou seja, é muitas vezes superior. Tá? Então o Brasil teve que pegar empréstimo sobre empréstimo para poder continuar no conflito, né? Senão as tropas parariam. Aliás, as tropas brasileiras aliadas ficaram 2 anos paradas no sul do Paraguai, muito em função de falta de recursos. Por isso a guerra, inclusive, durou tanto tempo. Tá. Por outro lado, a guerra também resultou em imensos sacrifícios humanos para o Brasil e para o Paraguai. Vocês podem notar ali, tá? Morreu bastante Uruguai, 3 mil uruguais mortos. É um número significativo? Mas compara 3 mil com 100 mil, né, que é a estimativa máxima no caso do Brasil, ou 270 mil, que é a estimativa máxima no caso do Paraguai. Então, morreu muito mais paraguai e brasileiro nessa guerra, embora os argentinos e os uruguaios também estivessem lá. Ok? Ok. Podem ter sido 400 mil o número de mortos na Guerra da Tríplice Aliança. Aí está uma coisa importante. Uma grande contradição revelada pelo Império nesse conflito foi pedir aos ex-escravos, os libertos, né, que fizessem um sacrifício que muitos cidadãos brasileiros não estavam dispostos a fazer, que era ir lutar pela pátria. Tá? E aí nós temos essa cena, né, que é muito simbólica, né? O ex-escravo que foi lutar pelo Brasil, quando ele volta, ele vê pessoas com a sua mesma cor de pele sendo castigadas num tronco. Ok? Então, pelo que ele lutou, né? Então, fica também esse questionamento. E esse questionamento também era um questionamento que tinha dentro do Exército. Né? Muitos oficiais do Exército eram contra a escravidão e vão se tornar mais ainda anti-escravistas, abolicionistas, após a guerra. Né? Por quê? Porque eles viveram 5 anos em países que não tinham escravidão, certo? Então, eles vão trazer essa noção desses países.
né? Esses países todos, Paraguai, Argentina, Uruguai, eles acabaram com a escravidão logo que se tornaram independentes, certo? Então, os militares, oficiais, sobretudo, que vão voltar de lá, vão voltar com ideias abolicionistas e republicanas. Ok? Por fim, é importante lembrar que a Guerra da Tríplice Aliança foi a última de uma série de intervenções do Império na região do Prata. Né? Então, intervenções no Uruguai, né? Teve a Cisplatina, a guerra contra Oribe, a guerra contra Guille, né? No caso da Argentina, a guerra contra Rosas, né? E no Paraguai, a guerra da Tríplice Aliança. Tá? Foi uma série de intervenções que o Império Brasileiro fez na região dos Países do Prata. Todos eles foram invadidos pelo Brasil nesse período. Ok? E temos aí, né, por sua atuação na campanha do Paraguai, Luiz Alves de Lima e Silva foi promovido a marechal do Exército, posto máximo, tá, de todos os tempos que tinha no Império, tá? E ele foi elevado ao título de Duque de Caxias. Né? Como eu disse antes, só Caxias e mais 2 pessoas, né, chegaram à titulação de Duque. Né? Então, quer dizer, foi para poucos. Tá? Ele conseguiu uma coisa que poucas pessoas conseguiram, ser considerado o Duque. Ok? Então, a gente vai encerrando por aqui, tá? Essa série de videoaulas. E o tema da próxima semana vai ser a crise e o fim do Império. Ok? Então, vocês podem ver que tá, a relação está diretamente ligada ao que aconteceu na Guerra da Tríplice Aliança. Okay? O fim do Império, a crise do Império e o fim do Império estão diretamente relacionados à Guerra da Tríplice Aliança. Tá? Vou encerrando por aqui, agradeço quem permaneceu até agora, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.